Bom dia, irmãos, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus tem nos dado o privilégio de novamente estarmos na sua casa de oração para continuarmos esse estudo tão importante, Bibliologia 2, e hoje o pastor Paulo estará nos trazendo sobre Caim e Abel, páginas 3 e 4. E eu quero agradecer você que não está aqui conosco, mas está acessando esse estudo, nesse momento. Que Deus abençoe muito a você, abençoe muito a sua família também. Eu quero ler, antes de orar e passar a palavra para o pastor Paulo, eu quero ler aqui Tiago, no capítulo 1 e o verso 25, que é um dos versículos que nos traz a importância de estudarmos e colocarmos em prática a palavra do Senhor nas nossas vidas. Nos diz assim a palavra do Senhor, em Tiago capítulo 1 e o verso 25. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado no seu feito. Quer ser bem-aventurado, bem-sucedido em todos os segmentos da sua vida, atente bem para o ensino da palavra do Senhor. Coloque em prática a palavra do Senhor. Vou orar nesse momento e o pastor Paulo terá a oportunidade de nos trazer, continuar esse estudo maravilhoso, esse estudo tão importante. E no final darei alguns avisos. Soberano Deus, nós queremos glorificar e exaltar o teu tão grande nome. Agradecer a Deus por esse dia maravilhoso, por esse dia tão lindo que tem nos dado. Agradecer a Deus por esta oportunidade de estudarmos a tua palavra preciosa. Obrigado a Deus porque ela tem nos dado instrução para todos os segmentos e todos os momentos, todas as situações da nossa vida. Muito obrigado, Senhor. Obrigado a Deus pela vida do pastor Paulo, que tem sido uma bênção aqui no nosso meio, tem sido usado pelo Senhor para nos trazer essa instrução tão oportuna. Continue, ó Deus, a abençoar, protegê-lo, abençoar a esposa e toda a família e, de um modo geral, todo o seu ministério. Obrigado a Deus pela vida também do nosso irmão André, que está aqui conosco. Continue a cuidar dele em todos os momentos, a fazê-lo bem-sucedido também em todos os seus empreendimentos. Quero agradecer pela vida do irmão Roque também. Ó Deus, continue a cuidar da sua saúde, proteja-o, ó Deus, cuida de toda a sua família, irmã Maria José, Maria Coutinho, ó Deus, e tantos outros que têm mencionado seus pedidos, nós colocamos diante do Senhor. E também, ó Deus, em especial, novamente peço pela minha irmã Vera, continue, ó Deus, a consolar o seu coração, tendo a partida do seu esposo tão recente. Ó Deus, consola, o verdadeiro consolo vem do Senhor. Obrigado a Deus, nos abençoe neste dia, para que também neste dia, ó Deus, o teu nome possa continuar sendo glorificado e exaltado. Só tu és digno de toda a honra, de toda a glória, de toda a adoração. Nós oramos agradecido em nome de Jesus. Amém. O pastor Paulo tem agora a oportunidade. À medida que você quiser fazer alguma pergunta, pode mandar no grupo da igreja, no comentário. Estaremos lendo logo no final. Deus abençoe a todos. Bom dia, graça e paz aos irmãos, Deus te abençoe aí na sua casa. E nós vamos estudar hoje, fazer uma análise do texto a respeito de Caim e Abel, baseada em Gênesis, capítulo de número 4. Nós vamos ler dos versos 1 até o verso 16 e temos alguns assuntos para tratar aqui nesse capítulo. E a nossa proposta, irmãos, nesta matéria é ir interpretando aos poucos cada uma das doutrinas, cada um dos assuntos que irão surgir durante
esse período que estaremos em Bibliologia 2. Então não dá para a gente correr muito na apostila, porque o que eu coloco na apostila são apenas tópicos, são apenas os assuntos introdutórios. O assunto em si, a interpretação do texto, então ela tem que ser feita com cautela, feita com um certo cuidado, para que nós não venhamos interpretar as coisas erradas. E o meu propósito, o meu desejo com esta matéria de Bibliologia 2 é nós podermos ter uma visão melhor do texto que nós lemos corriqueiramente. Então, quando nós estamos lendo a Bíblia em casa, normalmente nós não prestamos atenção nos muitos assuntos importantes que aquele texto traz para nós. E é por isso que a escola dominical, ela é o braço direito da área doutrinária da igreja, na área de ensino. Então a gente vai com calma, com cuidado para não atropelarmos nada. Vamos ao texto, Gênesis, capítulo de número 4, versos 1 até o verso de número 16. Deus abençoe os irmãos, pastor Wilson, pastor Gildo, os irmãos da Assembleia que têm nos acompanhado aí aos domingos e todos aqueles que irão acessar em um outro momento. A minha Bíblia traz o título, Abel e Caim. Coabitou então o homem, no caso aqui Adão, com Eva, sua mulher, e esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura desses. E agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o seu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia proceder mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominar. Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? E ele respondeu: não sei. Acaso sou eu tutor do meu irmão? Ele respondeu, não, já li aqui, verso 10, e disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Eis agora, pois, maldito és por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue do teu irmão. Quando lavrares o solo, ele não te dará sua força. Tu serás fugitivo e errante pela terra. Então disse Caim ao Senhor: é tamanho o meu castigo que já não posso suportá-lo? Eis que hoje me lanças da tua face e da face da terra. Hei de esconder-me e serei fugitivo e errante pela terra. E quem comigo se encontrar, me matará. O Senhor, porém, lhe disse: assim, qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que o não ferisse de morte quem quer que o encontrasse.
retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. Então nós estamos aí na página de número 3, falando a respeito desses objetivos do livro do Gênesis. E nós estamos aqui no tópico 7, semana passada, da página 3, tópico 7, que fala a respeito do juízo de Deus sobre o pecado. Semana passada nós falamos a respeito de Adão e Eva, que cometeram o pecado chamado concupiscência, ou seja, eles acabaram se deixando levar pelo desejo da carne, pelo desejo dos olhos, o que se torna então a soberba, e por causa disso Deus teve que entrar em juízo contra Adão e Eva. Então lá no Jardim do Éden acontece o primeiro pecado, né, que é a concupiscência. E agora nós vamos ver que começa a violência contra o seu próximo, e no caso aqui muito próximo, porque Caim é irmão de Abel. E essa história, né, esse relato do acontecimento da vida de Caim e Abel, ele tem que servir para nós como exemplo de que o melhor caminho é o que a Bíblia nos orienta. O melhor caminho é obedecer à voz de Deus, é ser uma pessoa amorosa, é ser uma pessoa branda, é ser uma pessoa humilde e nunca querer ultrapassar as orientações que Deus dá em nossas vidas. O significado do nome Caim, irmãos, é possuidor. É aquele que tem posse a alguma coisa, é aquele que adquiriu algo. O significado é aquisição, né? Então Caim significa alguém que tem posses, possuidor de terra, de locais, de coisas, né? E Abel significa Deus dá a vida. Abel significa Deus dá fôlego. E nós observamos aqui, a partir do verso 1 do capítulo 4, o seguinte, que tanto Caim como Abel, eles receberam a orientação dos seus pais, de Adão e Eva, sobre a adoração e a comunhão com Deus. Não está escrito diretamente, mas nós conseguimos interpretar isso. Por quê? Porque no verso de número 3, vai dizer que aconteceu no fim de uns tempos, que não sabemos quanto tempo é esse. Então, nasceu Caim, que é o primogênito do casal mais velho, depois nasceu o Abel, e foram crescendo, e segundo o verso 3, depois de algum tempo, depois de alguns anos, queremos entender aqui, por inferência da interpretação do contexto que nós estamos estudando, do assunto, que eles já tinham ali seus 20 e poucos anos de idade, não importa se 50, se 100 anos, naquela época se vivia muito mais do que hoje, mas eles já eram conscientes o suficiente, já eram maduros o suficiente, já tinham inteligência própria, já tinham desejos e responsabilidades próprias, porque o verso 3 vai dizer que depois de algum tempo, ou no fim de alguns tempos, o Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E o Abel também vai trazer, cada um deles dentro da sua forma de vida, a sua forma de adoração a Deus, vai trazer a sua oferta. Então veja só, Adão e Eva ensinaram os seus filhos que existe um Deus, Criador dos céus e da terra, e que também criou o Adão, formou Adão, que era o pai desses dois, e que de Adão Deus fez Eva. Eles tiveram essa instrução e os pais então com certeza disseram a eles: olha, vocês precisam buscar a presença do Senhor, vocês precisam se respeitar um ao outro, vocês precisam se amar, vocês precisam se entender, e é bom, é necessário que de vez em quando vocês ofereçam ao Senhor uma oferta, que vocês agradem ao Senhor com algo que vocês mesmos tenham produzido.
Eu estou chamando a atenção neste momento agora, porque tem pessoas, irmãos, que interpretam o seguinte, que Deus não aceitou a oferta de Caim, porque ele trouxe melancia, abóbora, uma jaca, pés de alface, e as pessoas acham que Deus não recebeu porque a oferta que Deus recebe é a oferta de holocausto, no caso, a queima do animal, que é o que Abel vai trazer. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nós vamos ver na interpretação do texto porque é que Deus não aceitou a oferta de Caim, independentemente do que ele tenha trazido. Por quê? Nós vamos observar o seguinte: o Abel tinha que trazer mesmo das suas novilhas, das suas reses, porque ele era pastor de ovelhas, ele era um criador de gado. E o Caim, por sua vez, tinha que trazer mesmo a melancia, a jaca, o alface, o abacate, não importa, porque ele era um lavrador. Poderia o Caim ter obedecido talvez as instruções dos seus pais de uma melhor maneira, que com certeza Adão e Eva explicou para os filhos que quando se fosse apresentar ao Senhor, deveria se apresentar com um animal para oferecer em sacrifício. Então Caim poderia ter negociado com o seu irmão, trocado as frutas por uma ovelha. Não é o caso, porque nós vamos ver que o problema não era aquilo que o Caim trouxe, e sim a forma como Caim se apresentou para a oferta ao Senhor. Eu chego lá na conclusão para fazermos uma contextualização das nossas vidas e como nós devemos oferecer um culto de adoração a Deus. O problema maior aqui não é o que Caim está trazendo, repito, é a forma como Caim vai apresentar isso diante de Deus. Okay? Então veja só, dos versos 3 até o verso 7, nós vamos fazer a releitura e fazer a interpretação de todos esses versículos para chegarmos ao entendimento do porquê Deus rejeitou o que Caim trouxe. Verso 4. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. E agradou-se o Senhor. Observe agora, irmãos, a hermenêutica é muito importante quando estamos lendo o texto bíblico, estudando-o. Uma coisa é nós lermos o texto, como eu disse anteriormente, corriqueiramente. A gente lê rápido e às vezes não tem o cuidado e o tempo para fazer uma interpretação cuidadosa. Agora não, aqui na escola, e é para isso que é a escola dominical, nós vamos fazer a interpretação cuidadosamente. Olha lá o que diz o verso de número 4. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura desse. Olha lá, agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta. O que o texto está me ensinando? Que o mais importante não é a oferta, é o ofertante. O mais importante para Deus não está preocupado na época do Antigo Testamento e na época de hoje também. Jesus também nos ensinou sobre essa questão de valores venais das coisas. No Antigo Testamento, Deus não estava preocupado se a pessoa ia oferecer um holocausto de um boi, de um cordeiro, de um cabrito, de uma rolinha. Não importa. O importante era o ofertante, de que maneira este ofertante estava chegando-se diante de Deus. Qual era a situação do seu coração diante de Deus? Qual era a situação da sua mente diante de Deus? Qual era a sua situação de comunhão com Deus? Qual era a sua situação consigo mesmo? A Bíblia vai dizer que Deus se agradou de Abel, vírgula, depois da sua oferta. Porque o mais importante para Deus é o ofertante e não a oferta. Olha só, na sequência, o que é que diz o verso? Eu volto já, viu, irmãos? Eu volto já para falar lá o que Jesus nos ensinou sobre essa questão de valores, o que nós vamos trazer agora como oferta ao Senhor.
Jesus também nos ensina sobre isso. Olha só, na continuação do verso 5, diz o seguinte, ao passo que de Caim e de sua oferta, não se agradou o Senhor. Volto a repetir, o problema aqui não é a oferta de Caim, o problema aqui é Caim. Então, não é que Deus não se agradou da oferta de Caim, Deus não se agradou de Caim. Não se agradando de Caim, irmãos, não importa o que Caim vai oferecer. O problema é que o coração de Caim não estava em obediência a Deus. O problema é que o coração de Caim não estava em paz consigo mesmo. O problema é que a mente de Caim já estava voltada para o pecado. Ele já estava maquinando, ele não estava obedecendo a Deus como deveria. Eu mencionei que Jesus também nos ensina sobre como ofertar, é a passagem em que Jesus está no templo, junto com os seus discípulos, e as pessoas traziam ofertas para colocar no gasofilácio. E muitas pessoas traziam ofertas voltosas. Nada contra, pelo contrário, é necessário que se oferte na igreja quantias favoráveis para que se mantenha a administração das coisas no templo. Manutenção, pagamentos, assistência social. É necessário que tenha irmãos que tragam valores para manter a casa de Deus. Só que tem pessoas que ele traz um valor alto, tentando encobrir alguma coisa que ele fez de um pecado que ele cometeu. E Jesus ficou ali observando que era isso que estava acontecendo com a maioria das pessoas que entravam lá e colocavam a sua oferta. Aí vem uma viúva e coloca algumas moedinhas, ou uma moeda, e Jesus vai orientar os discípulos dizendo o seguinte, que de todas as ofertas que foram colocadas no gasofilácio, a desta viúva foi uma oferta genuína, porque ela deu de coração. Por isso que Paulo também vai nos orientar que aquele que oferta tem que ofertar com um coração sincero. Aquilo que você propôs no seu coração é que você deve ofertar. Mas a sua oferta não está acima de você que é o ofertante. Então, quando nós viemos à casa do Senhor, quando nós nos reunimos aqui para cultuar ao Senhor, a nossa oferta hoje tem que ser primeiro uma oferta espiritual. Deus não está interessado, como muitas denominações, e por questão ética, e não é a aula, não é o momento, não é o assunto, Deus não está interessado em que as pessoas vá aos templos para levar dinheiro. Deus não precisa do nosso dinheiro. O dinheiro é usado no templo, e os irmãos aqui da Igreja Batista e outros irmãos que estão me ouvindo são inteligentes e espirituais o suficiente para saber que quando nós dizimamos e quando nós ofertamos na casa do Senhor, é para a manutenção das coisas que nós mesmos, como servos de Deus, vamos usufruir. Deus não precisa de dinheiro de ninguém. Então, quando nós saímos das nossas casas para vir à casa do Senhor, não devemos achar que estamos vindo aqui trazer uma oferta ou trazer o nosso dízimo e que Deus então se agrada de nós porque nós estamos trazendo a oferta e o dízimo. Não, isso é nossa obrigação. Isso é nós, como membros do corpo de Cristo, que temos que manter este local onde nós separamos para o culto ao Senhor. Mas o que Deus está esperando de mim e de você é a nossa oferta espiritual, que Paulo vai chamar de sacrifício agradável ao Senhor, que é o nosso culto racional, com inteligência, culto com coração, razão e coração. Pois é justamente isso que está acontecendo aqui nesse episódio de Caim e Abel. O Caim, quando vai oferecer a sua oferta, vamos fazer aqui uma interpretação analógica, vou fazer uma analogia do texto. O Caim talvez não tenha orado, o Caim não tenha confessado algum pecado que ele tenha cometido, o Caim não teve o cuidado de se humilhar diante do Senhor, talvez com as seguintes palavras: Senhor, tudo que eu estou oferecendo, tudo que eu vou levar para o holocausto, na verdade, Senhor, não serve para o bem maior, que é a minha comunhão com o Senhor.
eu fico feliz, eu estou contente em ter o Senhor como meu Deus. Talvez Abel, já por outro lado, tenha feito a sua oração, talvez Abel tenha se declarado diante de Deus, aberto o seu coração, estava contrito diante de Deus. O texto vai mostrar que há uma diferença dos ofertantes na hora de trazer a sua oferta. O Caim não estava adequadamente, a Bíblia não dá os detalhes, mas o Abel estava, porque a Bíblia diz que Deus se agradou de Abel, depois da sua oferta. E de Caim, Deus não se agradou, e portanto, não agradando da pessoa, a oferta não tem validade, não tem sentido. Ok? Então não é porque Caim trouxe dos frutos da terra, não, é por causa da condição que Caim estava, de não estar em comunhão com Deus, e talvez já faltando com a sua comunhão, com o seu respeito, com o seu amor, com a sua amizade com o seu próprio irmão Abel. E Deus que é onisciente, Deus que é presciente, percebendo, e nós vamos ver isso na continuação da interpretação do texto, Deus que é presciente, misericórdia e amoroso, até alertou Caim para o mal maior que ele estava para cometer. Então, irmãos, veja, nós conseguimos enxergar também nesse texto a misericórdia de Deus. Por quê? Porque Deus foi avisando o Caim, Deus foi mostrando para o Caim que os caminhos, as atitudes que ele estava tendo não eram atitudes boas, e que essas atitudes iriam levá-lo para um mal maior, que era o pecado que ele ia cometer. Caim ainda não estava nem enxergando isso, mas Deus já estava vendo e estava prevenindo ele, para ele frear seus pensamentos, frear a maquinação que estava passando na cabeça dele, arrepender-se, e aí ele seria aceito. É o que está escrito, vamos ver? Espero que os irmãos em casa estejam acompanhando. Porque na sequência, quando Deus não se agrada dele, aí no verso 5, então vou ler o verso inteiro de novo para a gente entender. Então Deus aceitou lá a oferta do Abel por causa de Abel. Então Deus aceitou Abel e sua oferta. Verso 5, ao passo de que Caim e de sua oferta não se agradou. Olha o que aconteceu. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Quando ele percebe que Deus aceitou a oferta de Abel e não aceitou a oferta dele, a Bíblia diz que ele ficou irado, ficou com ódio, ficou com raiva, a ponto do seu semblante se transformar. Você já viu uma pessoa irada? Você já tratou com uma pessoa que está com raiva de alguém? E aqui, irmãos, é fácil nós percebermos. Caim está com raiva do seu irmão Abel e de Deus. Tem cabimento um negócio desse? Mas é verdade. Ele ficou com ódio por Deus ter aceitado o Abel e a oferta do Abel, e não ter aceitado a oferta dele. Por conseguinte, Deus não estava aceitando Caim, e ele fica irado, a ponto do seu semblante descair. Quer dizer, ficou transformado. Sabe, quando você convive com alguém, você conhece a pessoa, e tem um dia que ele chega lá na empresa transformado. Você percebe que ele não está normal. Não tem aqueles dias que a gente convive com pessoas e fala, fulano hoje está a capa virada. Fulano hoje levantou com o pé esquerdo. Não mexe, não fala com ele hoje não. Ele brinca com todo mundo. Aí naquele dia, se alguém brincar com ele, está transtornado, está com o semblante transformado. É o que aconteceu com o Caim. Agora observe o cuidado de Deus, observe a misericórdia de Deus, observe a graça de Deus, observe o perdão de Deus. O que é que Deus fala com ele no verso de número 6? Então lhe disse o Senhor, por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se você proceder bem, não é certo que serás aceito? Olha lá, por isso que a hermenêutica, irmãos, a regra áurea da hermenêutica é: a Bíblia se interpreta pela própria Bíblia.
Deus está falando com Caim o seguinte: não tem motivo nenhum para você estar desse jeito, com ódio de mim, com raiva de mim, com raiva do seu irmão. Primeiro, que seu irmão não tem culpa nenhuma, eu também não, a culpa é sua. E Deus está dizendo para ele: se você fizer as coisas certas, se você tiver um coração sincero, se você tiver humildade para reconhecer o erro que você cometeu, não é certo que eu vou te aceitar da mesma maneira que eu aceitei o Abel? Claro que é, mas acontece que ele não segue os conselhos de Deus. E Deus continua falando com Caim, diz assim para ele: ó, se todavia você proceder mal, quer dizer, Deus está dizendo o seguinte: se você continuar no caminho que você está andando, se você continuar fazendo as coisas que você está fazendo, eis que o pecado jaz à sua porta. Ó Deus avisando para ele: se você continuar nessa toada aí, se você continuar irado, se você continuar com o semblante descaído, se você continuar maquinando essas coisas aí, o pecado já está aí na tua porta. Só que olha o conselho, outro conselho que Deus diz: só que cumpre a você, Caim, dominar o pecado. Aí, ó. Eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti. Quer dizer, o pecado vai lutar contra você, mas a ti cumpre dominá-lo. Então Deus está orientando o Caim que ele tem que ter força de vontade, que ele tem que ter a capacidade dada pelo próprio Deus para se desvencilhar do pecado que estava rondando ele, que estava passando pela sua mente, mas ele não obedece. Então essa é a primeira parte da interpretação que eu queria fazer com os irmãos, que o problema então não é a oferta, e sim o ofertante. Agora vem uma clássica pergunta que a Bíblia também responde, e que muita gente fica colocando um monte de interpretações que não são bíblicas. Por que Caim matou Abel? É uma pergunta que a gente precisa responder. Por que Caim matou Abel? Aparentemente não teria um motivo lógico, mas o texto nos ensina, nos mostra que o Caim matou Abel por causa da inveja. Essa inveja se transforma em um ódio, e este ódio contamina o coração, a alma de Caim, a ponto dele de fato cometer o primeiro homicídio. Livro do Gênesis que nós estamos tratando é o livro dos começos. No Gênesis nós descobrimos o começo do universo, quando Deus cria tudo, o começo do ser humano, Adão e Eva. E aqui o começo da violência, o primeiro homicídio no mundo está registrado aqui, e infelizmente aconteceu pelas mãos do irmão mais velho que matou o irmão mais novo. Então a resposta para esta pergunta do verso 8 está aí, ó. Olha só o que o Caim faz. Isso aqui, irmãos, é muito sério, porque não foi da noite para o dia, não foi no estalar de dedos que o Caim resolveu matar o Abel. Ele começou a maquinar isso há muito tempo. Ele tramou a morte do irmão. Diz o seguinte, o verso 8: disse Caim a Abel a seu irmão: vamos ao campo. Olha lá, levou o irmão para um lugar isolado, onde o pai e a mãe e talvez outros irmãos, que aí a Bíblia vai dizer que Adão e Eva teve outros filhos, mas vamos ficar só com os dois aqui. Levou o irmão fora da presença dos pais, né? E estando eles lá no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Não está escrito, irmão, mas por inferência nós podemos entender que ele pode ter matado o irmão covardemente. Ele pode ter pego o irmão desprevenido, né, pelas costas, não sabemos, mas a verdade é que o Abel não esperava de alguma, não sabemos como ele matou, se ele deu uma paulada, se ele levou algum objeto cortante, se ele matou com uma pedra, não sabemos, mas a verdade é que ele traiçoeiramente matou seu irmão Abel. Deus havia avisado para Caim lá atrás que se ele não tivesse cuidado com os pensamentos dele, se ele não tivesse cuidado com as atitudes dele, o pecado já estava na porta dele e ele teria que dominar o pecado, senão o pecado é que sobressaria ele. E é isso aqui que vai acontecer.
Caim acaba matando o seu irmão, porque Abel ofereceu a sua oferta com o coração contrito, enquanto Caim estava já com o coração mau, com ódio, com inveja. Certo? Agora, irmãos, eu queria tratar com os irmãos a partir do verso de número 9 até o verso 16, as áreas da vida de Caim, as áreas da vida de Abel, e no final fazermos um contexto do que é que esse texto está ensinando para a minha vida, para as nossas vidas, e comentarmos um pouco a respeito do famoso sinal que Deus coloca em Caim como juízo de punição por ele ter cometido um homicídio contra o seu irmão. Eu confesso aos irmãos, não sei os irmãos, não sei o pastor, o irmão André, o irmão Roque, que estão aqui, mas eu, durante muito tempo, fiquei pensativo como Caim conseguiu ter coragem de matar o seu irmão. Não entra na minha cabeça uma maldade gratuita, uma maldade desmedida. Não consigo entender. Só consigo entender que é um ser humano, tanto quanto seu irmão, e entrou por esse caminho. Mas tudo isso aconteceu para que nós possamos observar do que é capaz o ser humano sem a presença de Deus em sua vida. Ele é capaz de tirar a vida, não só do próximo, mas do seu irmão, que é mais próximo ainda. É um absurdo. Então, no verso 9, aí o Caim mata seu irmão e acha que está tudo bem, acha que ninguém viu. Olha lá o problema do pecado. O problema do pecado é esse: a pessoa peca ocultamente, entre aspas, e acha que ninguém, mas a Bíblia diz que Deus vê tudo, que Deus sabe de tudo, e Deus viu. Agora veja o estado de penúria, veja o estado de baixa espiritualidade que Caim está, veja o estado de distanciamento que Caim está de Deus. Deus vai dialogar com Caim, Deus vai conversar com Caim, e ele vai dar cada respostas abruptas, brutas, estúpidas para com Deus, que não tem cabimento. Olha como é que fica o ser humano sem a presença de Deus. Verso 9: disse o Senhor a Caim: onde está Abel teu irmão? Eu pergunto aos irmãos: Deus não sabia onde é que estava Abel? Deus já não sabia que o Caim tinha matado Abel? Claro, mas é que Deus queria. Irmãos, precisamos entender isso, irmãos. Deus está dando oportunidade para o Caim se arrepender, mesmo depois de ter cometido um homicídio. E a Bíblia vai dizer isso: todo pecado pode ser perdoado. O único pecado imperdoável é a blasfêmia contra o Espírito Santo, que nós tratamos na matéria anterior. Então, mesmo depois do Caim ter cometido essa loucura de cometer o assassinato do seu irmão, haveria ainda sim a possibilidade de Deus aceitá-lo de volta, desde que ele reconhecesse o seu pecado, se arrependesse e tivesse a humildade de confessá-lo diante de Deus. Mas o que é que ele faz? Quando Deus pergunta para ele: onde é que está Abel teu irmão? Olha a resposta dele: não sei. Como não sabe? Como que ele não sabia? Então está aumentando o problema. Assassinou, quer dizer, maquinou primeiro, assassinou, mentiu, começa a complicar, é um pecado em cima do outro. E aí a Bíblia diz, não é, que aquele que cava a cova, nela mesmo cai. Um pecado chama o outro. Então, olha a situação dele. E ele respondeu: não sei. Aí, ele vai desafiar Deus. Ele vai ridicularizar Deus. Ele vai provocar Deus, porque ele diz o seguinte: por um acaso sou eu que tenho que responder pelo meu irmão? Eu sou o cuidador dele? Eu sou o tutor dele? Como é que está na Bíblia do Senhor, pastor? Na minha está... Depois dele falar não sei, sou eu o guardador do meu irmão? A minha está tutor, mesma coisa, né? Sou eu por um acaso que tenho que cuidar, como diz assim, eu por um acaso sou a babá dele? Se fosse dia de hoje, eu sou o pai dele por acaso.
Sou o pai dele, eu tenho que responder o que ele estava fazendo, onde ele estava andando. Mas Deus, que é onisciente, já sabia que quem tinha convidado Abel para ir ao campo, já maquinando a morte dele, foi o próprio Caim. Então, o que é que Deus disse? O que é que fizeste? Deus não está perguntando aqui, que é uma afirmação. Tem uma interrogação aí de pergunta, mas é uma afirmação. O que é que fizeste? A ideia aqui é o seguinte: não adianta você negar, porque eu sei o que você fez. O que fizeste? Que a voz do sangue do teu irmão, Deus já está dizendo para você, matou ele. E o sangue dele que você derramou na terra está clamando ali. Aqui está falando da amabilidade de Abel, da humildade de Abel, da inocência de Abel, do senso de justiça de Abel ser um bom homem. E Hebreus vai dizer isso. Vamos ver o que é que Hebreus diz, irmão? Abra aí a tua Bíblia. Hebreus capítulo 11, verso 4. Escola dominical, é isso aí, Bíblia, interpretação dos textos. Hebreus 11, 4. Olha lá. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo. Justo, está falando da justiça, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. Então, quando o Abel vai oferecer o seu sacrifício a Deus, sua comunhão com Deus é tamanha, que mesmo depois que ele morreu, o que a Bíblia está querendo dizer é o seguinte: Deus está dizendo assim para o Caim: eu tenho saudade do teu irmão, eu sinto a falta da adoração do teu irmão, porque você, Caim, não está me adorando, você não está me respeitando, você não está me honrando, você não está fazendo aquilo que você sabe que deveria fazer para comigo. Então o sangue dele clama no sentido de que eu tenho saudade, eu queria que ele não tivesse morrido desta maneira. Mas vamos continuar, irmãos, tem coisas ainda para a gente tratar aqui. Então veja só, aí vem a questão do castigo, que é o verso 11 que nós vamos entrar agora. És agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber nas tuas mãos o sangue do teu irmão. Então Deus está dizendo para ele, e vamos entender aqui, tá, irmãos? És maldito sobre a terra, não é só a questão porque ele era um lavrador, também. O que Deus está dizendo é o seguinte, tudo que você produzir não vai servir de nada. E tem pessoas assim, viu, irmãos? Nós precisamos ir fazendo as contextualizações. Tem pessoas que têm muito dinheiro, tem pessoas que trabalham muito, tem pessoas que têm inúmeras fazendas, tem pessoas que trabalham a vida inteira, mas não conseguem ter paz, não conseguem viver em harmonia com as outras pessoas que estão em sua volta, e muito menos tem humildade de se render aos cuidados de Deus. Então não adianta nada. O que Deus está falando aqui é que não importa o que Caim fosse exercer dali por diante, nada do que ele exercesse prosperaria, no sentido dele ter paz. Ou seja, o que ele cometeu iria sempre estar martelando na sua mente. Ele não iria conseguir viver tranquilo, ele não iria conseguir viver em paz. E é verdade. Não sabem que as pessoas que vivem no mundo do pecado e principalmente no mundo do crime, cometendo coisas odiondas, essas pessoas não têm paz, não têm segurança, não confia em ninguém, está sempre assustados com alguma coisa, ou sempre desconfiando das pessoas que estão em sua volta. Então é esse o sentido que Deus está dizendo: maldito vai ser você em tudo que você fizer, não vai dar certo, você sofrerá com isso o resto da sua vida, até que você se arrependa. E na verdade ele não se arrependeu. Então quando Deus coloca este juízo sobre o Caim, dizendo que ele era, a partir daquele momento maldito,
Então, essa agora, pois, maldito por sobre a terra, quer dizer, ele virou um andarilho, ele não tinha mais um local seguro, ele não tinha mais um lugar de paz, ele não tinha mais uma acomodação onde ele pudesse descansar e viver ali tranquilamente com as outras pessoas. Tanto é que ele mesmo, Caim, vai dizer a Deus que ele estava perturbado, ou seja, o pecado traz perturbação. A pessoa fica sem paz, sai fora daquela norma, do propósito que Deus tem para o ser humano, por causa deste pecado hediondo, por causa desse pecado escandaloso que Caim cometeu contra o seu irmão. Isso trouxe para ele mesmo, principalmente para ele mesmo, Caim, perturbação. E quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força, e serás fugitivo, errante pela terra. Então disse Caim ao Senhor: é tamanho o meu castigo que já não posso suportá-lo. E aí nós vamos entrar na questão aí da marca. Mas eu quero, antes de entrar na questão da marca, falar das áreas da vida de um e de outro, das características de um e de outro, das atitudes de um e de outro e dos resultados que um e o outro teve diante de Deus. Por exemplo, o ofício dos dois. O Caim, sabemos que era lavrador da terra, o Abel era um pastor de ovelhas. A oferta que Caim vai trazer a Deus é, de fato, aquilo que ele produzia, e o que Abel vai trazer é os animais que ele cuidava. As atitudes, então, o Caim teve atitude de inveja, de ódio, eram atitudes más, seu coração já estava cheio de rancor, enquanto o Abel era um homem de fé, um homem humilde e um homem que tinha amor para com o seu irmão e para com Deus. E por último, qual é o resultado de tudo isso? Quais foram os resultados? O Caim, por causa dessas atitudes, cometeu um homicídio que gerou a morte do seu irmão física e gerou a sua morte espiritual para com Deus. Não tinha mais paz. O Abel, ele teve uma vida de comunhão com Deus e ele morre, mas a sua alma está diante de Deus e ela clama por justiça, e Deus vai fazê-la, porque Deus é amor, mas ele também é justiça. E por último, eu quero tratar com os irmãos. Não sei se tem alguma pergunta aí, irmão André, de repente. Pronto. Irmão André tem uma pergunta aqui. O André é bom. Quando você fala da comunhão de Caim e de Abel, isso se reflete nas próprias ofertas, né? Que na Bíblia diz que o Caim ele não deu as primícias, né? Então ele não tinha uma comunhão tão boa com Deus que ele não se preocupou em dar o melhor para Deus, né? E já o Abel também deu a primícia do gado dele, né? Do que ele tinha, do rebanho, né? Então o melhor que ele podia dar para Deus ele deu, né? O André está me fazendo lembrar a interpretação do próprio texto que diz que Abel deu das suas primícias e da gordura. O que significa esse termo aí, gordura? É que ele pegou o melhor animal ou os melhores animais e escolheu desses melhores um que ele entendeu ser melhor, o mais viçoso, o mais parrudo. Qual é esse o sentido? Deus merece sempre o melhor. Caim não teve esse cuidado. Caim foi lá e pegou qualquer coisa. Foi lá, talvez até já é perigoso. Nós queremos oferecer a Deus o nosso melhor com pressa. Sabe o que eu estou querendo dizer? É a pessoa não se preparar, é a pessoa não orar, é a pessoa não ter uma vida de consagração com Deus, e aí, não, eu vou dar a Deus qualquer coisa, como fez Nadab e Abiú, filhos de Arão. Não, esse negócio de incenso, que havia lá as regras para o incenso, e a regra da oferta aqui é a primícia, é o melhor. Então, o que é que fez Nadab e Abiú? Não, Deus aceita, tudo vai sair fumaça. Tudo vai sair algum cheiro, então não interessa, não tem que ter aquele tipo específico de especiaria, tem sim, mas eles acharam que não e foram lá e queimaram o chamado fogo ou incenso estranho diante do Senhor. Então, qual é o problema aqui que o irmão André está fazendo me lembrar? É que a oferta do Caim é uma oferta estranha, é uma oferta que não é das primícias, não é do melhor. Então nós temos que lembrar
que nós também, nos dias de hoje, precisamos sempre trazer a nossa oferta, no sentido de cultuar ao Senhor, no sentido de adorá-lo, sempre o melhor. Ok? Vamos para a marca, para o sinal, para encerrar? Falta 5 minutos e vai dar certo. Então, irmãos, Deus, ele no julgamento que ele faz com Caim, a Bíblia diz que Deus colocou um sinal. Vamos ler aqui de novo para entendermos. A Bíblia diz que Deus colocou um sinal em Caim. E eu já vi tanta interpretação, tanta explicação maluca sobre o sinal, a marca que Deus colocou em Caim, que você também já deve ter ouvido muita besteira. Mas vamos ver o que é que a Bíblia diz, né, sobre isso. Então vamos lá, continuando aí. Verso de número 13. Então, disse Caim ao Senhor: é tamanho meu castigo que já não posso suportá-lo? Eis que hoje tu me lanças da tua face, da face da terra. E eu hei então de esconder-me. Olha lá, eu serei fugitivo, eu serei errante pela terra. E quem comigo se encontrar vai me matar. O que ele está querendo dizer é o seguinte: bom, minha fama já correu. Eu me lembro agora de novo daqueles filmes antigos de faroeste, onde o indivíduo cometia um crime, um assalto no banco, matava alguém, e aí colocava o cartaz, né, do indivíduo lá nas cidades, procurado, paga até não sei quantos $1000 para procurar. Então, o Caim se viu nessa situação. Ele disse: para onde eu for, eu agora vou ter que ser um fugitivo, porque onde eu chegar, a minha má fama vai chegar antes de mim. Ó, problema do pecado. Olha o que esse homem arrumou para a sua vida. Quando ele ia chegar em qualquer lugar, já sabiam quem era ele. E aí ele disse, ficou com medo. Olha lá, o pecado gera também medo. Ele disse: onde eu chegar vão me matar. E o que é que Deus respondeu? No verso de número 15, o Senhor, porém, lhe disse assim: qualquer que matar Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que o não ferisse de morte quem quer que o encontrasse. Pronto, a minha pergunta aqui é a seguinte: a Bíblia está falando que sinal é esse? Não, em lugar nenhum nós vamos encontrar que sinal é esse. Mas eu já ouvi dizer, você também já deve ter ouvido dizer, que o sinal que Deus colocou em Caim, a marca que Deus colocou em Caim, é a marca da besta, né, que lá no Apocalipse é o chamado 666. Mas não há nexo nessa interpretação, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Imagine que o Caim ia estar o número 666, até porque naquela época não existia nem ainda números, não havia alfabeto, não havia nada, então não é isso. A Bíblia não dá margem para dizer que o que estava na testa do Caim, ou que o sinal tenha sido na testa. Não, a Bíblia só diz que Deus colocou em Caim um sinal, não diz nem onde. Poderia ser no peito, poderia ser na mão, poderia ser na testa, eu não sei. A Bíblia não diz nem onde, nem qual o sinal. Mas eu já ouvi pessoas dizer que é a marca da besta. Eu também já ouvi dizer que é um símbolo de maldição. Mas qual símbolo de maldição? Que símbolo de maldição? Não tem também base para isso. Eu também já ouvi dizer que a maldição que Deus colocou em Caim, ela foi repassada para os seus filhos, para as suas gerações posteriores. Então todos os descendentes de Caim, já ouvi gente falar isso, não sei se os irmãos já ouviram, mas eu já vi, que a maldição de Caim passou para todos os seus descendentes, quando a Bíblia está dizendo que Deus colocou um sinal, uma marca, só em Caim. Por que estou frisando isso? Porque Deus jamais irá vingar-se ou colocar um juízo na descendência, no filho de quem quer que seja. E a prova está na sequência da leitura, em que o Caim vai ser pai, sabe de quem? De um homem chamado Enoque. E a Bíblia diz que Enoque andou com Deus. Portanto, essa história de maldição hereditária não existe. Vamos ver se é verdade? Estou terminando, viu, irmãos? Estou terminando.
Vamos ver os descendentes de Caim no verso 17 do capítulo 4. Olha o que diz a Bíblia aí, ó. Depois, vamos voltar lá ainda, mas vamos entender aqui, ó. Não existe maldição hereditária como pessoas dizem. Está escrito aqui, ó. Coabitou Caim com sua mulher, ela concebeu e deu à luz a Enoque. Na sequência aqui, ó, você vai ver que esse Enoque aqui é o Enoque que andou com Deus. Então, fica provado que não existe maldição hereditária. Que Deus amaldiçoou e julgou Caim, entrou com juízo contra Caim. Mas os filhos dele, os descendentes dele, tem nada a ver com o pecado que o Caim cometeu. Então a Bíblia é correta quando ela diz que tanto salvação como pecado, como juízo, são coisas interpessoais, individuais, únicas. Então, o que eu cometo de algum erro, de algum pecado, Deus não cobrará dos meus filhos, Deus não cobrará dos meus netos, tá certo? Agora, se eu viver uma vida de pecado, meus filhos também continuarem na prática do pecado, meus netos continuarem na prática do pecado, é claro que Deus vai entrar em juízo, tanto comigo, como com meus filhos, e com meus netos. Então não existe essa história de que porque o pai cometeu um pecado, que a mãe cometeu um pecado, e isto vai sobrecarregar, vai cair sobre a descendência como uma maldição. Não existe maldição hereditária. Uma outra ocasião a gente pode aprofundar sobre isso. Irmão Roque tem uma pergunta para encerrarmos aqui. Tem um esclarecimento um pouquinho. Essa questão de maldição hereditária, Jesus Cristo já disse mesmo naquela quando ele curou o cego de nascença. Nem ele perguntaram: quem pecou? Ele ou seus pais? Ele disse: nem ele nem seus pais. Isso aconteceu para que fosse manifeste nele a glória de Deus. O irmão Roque está lembrando aqui, Evangelho de João, capítulo número 9, onde Jesus e os discípulos se encontram com o cego de nascença. E os discípulos davam por certo que ou aquele homem havia pecado, cego, ou os seus pais, para que ele nascesse cego. Aí Jesus vai explicar que nem ele nasceu cego, porque é impossível alguém pecar antes de nascer, e nem os seus pais pecaram para que ele nascesse assim. Ou seja, não há transferência de culpabilidade do pecado de um para o seu descendente. Jesus vai esclarecer, não, ele nasceu cego de nascença, na verdade, para que no ato que eu curá-lo, a glória de Deus se manifeste sobre ele e sobre todos que estão aqui presenciando. Pastor, e nós estamos preparando uma data para um debate com esse tema aí, de maldição hereditária. Depois vamos anunciar. O pastor está dizendo aqui que brevemente irá anunciar um estudo a respeito de maldição hereditária. Continuando aqui nessa questão da marca, eu também já ouvi dizer, e você também já deve ter ouvido dizer, que a marca de Caim foi que Deus fez com que a pele dele se tornasse negra. Então eu já vi gente dizer que por causa disso surgiu a África, a raça negra sobre a terra, e essa raça então que povoou a África é uma raça amaldiçoada por causa de Caim. Olha só, que interpretação frágil, fraca. Por quê? Não sabemos, repito, qual foi a marca que Deus colocou em Caim e nem em que local do seu corpo. Mas não tem nada a ver com a raça negra, não tem nada a ver com a cor da pele negra e muito menos com o continente africano. Por quê? Porque o continente africano só vai surgir um dos filhos de Noé, tá certo? Depois do dilúvio, não houve mais ninguém que sobreviveu desta geração aqui de Caim. Olha lá, nós estamos no capítulo 4 do Gênesis, e as civilizações, ou os continentes, as raças, só vão surgir depois dos filhos de Noé, que é Sem, Cã e Jafé. E quem é o pai das raças que surgem na África, portanto os africanos, é Cã, e não
Cã. Aqui, nós estamos falando de Caim. Então, os filhos de Noé são Sem, Cã e Jafé. E quem é o pai dos africanos é Cã, que está depois do capítulo 6 do Gênesis. Portanto, os filhos que nasceram de Caim, todos morreram no dilúvio. Então não tem nada a ver, como alguns querem dizer, que a raça negra surgiu da maldição que Deus lançou em Caim, e que Caim, portanto, era branco ou um pouco avermelhado e se tornou negro, negativo. E eu concluo dizendo: não sabemos nem qual foi o sinal e nem onde Deus colocou no corpo de Caim, única e exclusivamente, um sinal para que todos aqueles que o encontrassem não o matassem. Isso é um assunto que iria ser... A morte de Caim é um assunto que foi tratado entre Deus e ele. Pronto. Ninguém teve o direito de matar Caim. Deus não permitiu. E qual o sinal? Não sabemos. Isso é a resposta que a Bíblia nos dá. Então, fazendo a aplicação, irmãos, espero que tenha dado para explicar, tá? Não caia nessas interpretações esdrúxulas do texto bíblico. Não é o número 666, não é essa maldição que Deus colocou nele como juízo, não estendeu para os seus descendentes, e muito menos é a cor negra. Isso não tem base bíblica nenhuma. Então, qual é a aplicação que nós fazemos? A vida de Caim é uma vida que trouxe pensamentos e atitudes carnais, enquanto que a vida de Abel seguiu a vontade de Deus com atitudes espirituais. Então aqui a gente já aprende que a melhor maneira é seguir os passos de Abel e não de Caim. Ainda aprendemos que Caim teve em si orgulho, prepotência, desobediência, ódio e morte, enquanto que Abel foi uma pessoa humilde, obediente e teve amor tanto à sua vida como amor a Deus. Caim foi banido da presença de Deus, foi julgado por Deus, teve que enfrentar o juízo e a justiça de Deus e se deu mal por isso, enquanto que Abel foi aceito por Deus, é comentado até os dias de hoje, foi honrado por Deus e é um exemplo para as nossas vidas. Então, o meu desejo nesta manhã é que nós possamos seguir o modelo de vida de Abel, de trazer a Deus sempre o melhor, não importa o valor do que você vai trazer, desde que seja o seu melhor. Pode ser que um dia você possa vir à casa do Senhor sem um centavo no bolso para ofertar no gasofilácio, mas talvez a oferta do seu culto seja maior do que a oferta que qualquer irmão venha trazer. Então, o mais importante para Deus não é a quantidade, mas sim a qualidade daquilo que nós temos para ofertar a Ele. Que Deus abençoe o teu domingo. Logo mais à noite, pastor Adolfo, juntamente conosco, estarei também com os irmãos aqui, pastor Adolfo estará trazendo uma palavra para os nossos corações, e que Deus possa continuar abençoando a sua família, abençoando a sua casa, abençoando a sua vida, e eu agradeço pelos instantes que os irmãos ficaram ouvindo esta aula na manhã deste domingo. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Irmãos, louvado seja o nosso Deus por mais uma aula muito importante, muito produtiva, e eu quero reforçar o agradecimento a todos que estão nos acompanhando nesse momento e convidá-los a participar também conosco. Hoje estaremos nos reunindo às 18 horas e eu quero trazer uma palavra com base em 1 Tessalonicenses capítulo 4, 13 a 18. São palavras que nos confortam,
diante de uma situação de tantas enfermidades, tantos lutos. A palavra de Deus, ela nos traz o verdadeiro conforto. Nós estaremos orando pela vida da nossa irmã Geni, que completou mais um ano. Louvamos a Deus por esta vida entre nós. Louvamos a Deus por tudo quanto tem feito na vida desta amada irmã. E vamos orar também pela sua mamãe, Dorinha, que já está tão avançada em idade e está sob cuidados médicos. O poder do nosso Deus é mais do que suficiente para lhe dar o bem-estar, lhe dar a saúde, cuidar nesses momentos, cuidar de toda a família. Eu quero também informar os amados irmãos que esta aula da Escola Bíblica Dominical, ela terá novamente a sua continuidade no domingo que vem, não pela manhã, mas estaremos ministrando esta aula às 17 horas. Você poderá entrar em contato, tá, para poder participar. A partir do domingo que vem, que é o primeiro domingo de setembro, nós estaremos com esta aula das 17 até às 18, com a participação de outros irmãos, comentários, perguntas. E na semana temos o nosso encontro também, o culto de oração, às 19. Então quero orar nesse momento e sinta-se abraçado por todos nós, que Deus abençoe e fortaleça a sua vida e toda a sua família. Vamos orar então para terminar. Bendito Deus e eterno Pai que estás no céu, muito obrigado a Deus por esta manhã maravilhosa. Muito obrigado a Deus pela Tua palavra, que sempre nos conforta, sempre nos instrui. Aprendemos a Deus e relembramos o quanto é importante que o nosso coração esteja inteiramente ligado e dedicado em adoração a Ti, Senhor. Nesse exemplo de Abel, o seu coração estava totalmente voltado para o Senhor e assim a sua oferta, desse modo, foi aperfeiçoada. E assim, ó Deus, que os nossos corações possam estar sempre devidamente ligados e em comunhão com o Senhor, para que tudo quanto viermos a fazer possa realmente agradar a Ti, Senhor. Ajude cada um, ó Deus, nos seus impedimentos, nas suas dificuldades, provações, empecilhos que muitas vezes encontram, para que nós, ó Deus, possamos sempre apresentar o verdadeiro culto a Ti, Senhor. Só Tu és digno de ser adorado, de ser cultuado. Tu és o único Deus verdadeiro. Tu nos criastes, ó Deus, para o Teu louvor. Ó Deus, nesse momento eu quero agradecer por mais um ano que Tens dado, ó Deus, a nossa amada irmã Geni. Muito obrigado, ó Deus, pela presença dela tão valiosa no nosso meio. Embora nesses últimos dias nem sempre a encontramos presencialmente, mas, ó Deus, ela tem sido motivo de alegria, motivo, ó Deus, de grande satisfação. Continue, ó Deus, a cuidar dela. Obrigado pelas experiências que Tens permitido na vida dela, Senhor. Obrigado, ó Deus, por todos os momentos. E nós, ó Deus, pedimos a continuação das Tuas bênçãos sobre a vida dela, todo o cuidado, ó Deus, a alegria, a satisfação em todos os momentos, Senhor. Cuida dela e de toda a família. Peço a Deus em especial pela irmã Dorinha, sua mamãe. Continue, ó Deus, a cuidar dela. Ó Deus, nesses tão avançada em idade, mas a vida pertence a Ti, Senhor, e até aqui tem sustentado essa valiosa vida, Senhor. Continue a cuidar dela em todos os procedimentos, ó Deus. Teu poder é mais do que suficiente para cuidar de uma maneira muito especial. Colocamos essa vida diante do Senhor. Novamente, ó Deus, eu peço pela nossa irmã Vera, continue, ó Deus, a consolar o seu coração, preparar nesses dias tão recentes, ó Deus, da partida do seu esposo. Ó Deus, não é fácil, e nós pedimos, consola, ó Deus, essa vida.
Fortaleça essa vida, pois é uma serva tua, ó Deus, que está sempre dedicada em oração. Obrigado, ó Deus, também pela sua presença em nosso meio. Ajude, ó Deus, em tudo quanto houver de necessidade de providências para esses outros dias. Dá direção, dá sabedoria, Senhor. Ó Deus, conduza-nos em paz para os nossos lares agora e pedimos tua bênção, ó Deus, fortalecimento, a direção do Espírito Santo em nossa nova reunião hoje à tarde, em outras igrejas também, Senhor, para que o teu nome seja glorificado, Senhor, e a ação do Espírito Santo, ó Deus, seja percebida, seja com eficiência, ó Deus, na vida de cada uma das pessoas. Nós oramos agradecido em nome de Jesus, nosso amado e eterno Salvador. Amém. Forte abraço a todos. Deus abençoe a todos. Tenham um ótimo domingo na presença do Senhor.